Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe você, tá certo? Se você está aqui pela primeira vez, faça desse lugar a tua casa. Se você já está conosco, já frequentando, faça parte da família. A gente vai aprender hoje que igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é um lugar para fazer parte da família. Sou parte da família. Então, sinta-se em casa, tá certo? Normalmente, depois que você vê uma série, a tendência é você começar a gostar desse negócio, né? Quem já viu no Netflix uma série e fala assim, rapaz, esse negócio é bom demais, vou ver a segunda, vou ver a terceira, vou ver a quarta. Aí você até hoje está vivendo em série, não é assim? Glória a Deus. Nós acabamos de passar por uma série de mensagens falando sobre salvação, e uma vez que eu entendo qual é o propósito dessa doutrina que se chama salvação, uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou redimido, uma vez que os meus pecados são perdoados, Jesus me compra de volta do pecado e me justifica. Agora eu faço parte, Ele me coloca fazendo parte de um corpo. Então, sendo corpo agora, eu preciso aprender como me comportar dentro do corpo. E esse corpo se chama igreja. E aprender esse processo todo vai nos ajudar a vivermos como um povo abençoado que nós somos. Tá certo? E é sobre esse tema que nós iremos falar algumas semanas. Tá certo? A igreja é. Quando Jesus estabeleceu a igreja, o que estava no coração de Jesus? É para esse lugar que nós precisamos ir. Não é para o conceito, porque todos nós temos um conceito de igreja. Todos nós temos um entendimento de igreja. Todos nós temos a capacidade de pensar e tomar uma conclusão. Quando se fala a palavra igreja, você tem uma conclusão sobre esse assunto, não é não? Então nós precisamos olhar para o coração de Jesus e aprender com Jesus, quando Ele estabeleceu a igreja, qual é o propósito da igreja, para que eu possa entender o propósito e viver no propósito. Para mim viver o propósito, eu preciso compreender o propósito. Se eu não compreender o propósito, vai ser difícil para mim viver o propósito. Tá certo? Então fala assim comigo, já vou mexer com você de manhã cedo. Para mim viver o propósito, fale por favor, fale. Para mim viver o propósito, eu preciso entender o propósito. E eu preciso voltar para o coração de Jesus para compreender essas coisas. A igreja, ela recebe um grande destaque nas Escrituras. Pois é através da igreja. Foi através da igreja que Deus enviou o Espírito Santo. Através daqueles irmãos que Jesus falou para eles assim, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque a partir desse momento é onde a igreja é inaugurada, no Pentecostes. A igreja nasce no coração de Jesus e é inaugurada no Pentecostes. E a partir daí, as portas do inferno. Tem uma promessa sobre as nossas vidas. Sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja que está em Cristo, tem uma promessa. E essa promessa é que os séculos, eles se passam, mas a igreja permanece plantada, arraigada sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Tá certo? E é isso que nós iremos falar, porque através da igreja é manifestada a graça de Jesus. Através da igreja, a mensagem, através da verdade, é pregada. A sabedoria. Eu estava lendo a primeira carta de Pedro essa semana, e eu parei e comecei a contemplar aquela carta que Pedro escreveu, e eu fiquei, Deus, como alguém, que a Bíblia relata que Pedro não tinha um conhecimento profundo, e consegue escrever uma carta com tanta sabedoria, com tanta profundidade. É porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita para cumprir essa obra que nós somos chamados para fazer. Então, através da igreja, há sabedoria, há o bom conselho, há o entendimento de Deus. E através da igreja, a glória é revelada. E é interessante nós entendermos, porque a igreja não é um local onde eu vou
Igreja são pessoas. Se nós não tivermos esse lugar, nós podemos nos reunir em qualquer lugar e mesmo assim nós continuaremos sendo uma igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar físico, a igreja é um templo espiritual. E através da igreja, Cristo, ele estabelece essa nova maneira do reino se mover através da igreja. Tá certo? Apocalipse 5:9 fala assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E é da igreja que Cristo está falando, é dos redimidos que Cristo está falando, é daqueles que Deus comprou através de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro. Tá certo? Paradoxalmente, a vitória do leão foi morrer como um cordeiro. Porque normalmente nós temos problema em demonstrar fraqueza. Por que nós temos tanta dificuldade em pedir perdão? Falar de mim. Porque eu tenho dificuldade de mostrar minha fraqueza. Jesus, sendo todo-poderoso, ele nunca foi fraco. Mas ele se fez humilde. Ele se fez dependente do Pai. Ele se fez alguém que, mesmo sendo um leão, tendo todo o poder nas suas mãos, ele se esvaziou disso para que ele pudesse, como cordeiro mudo, sem responder às afrontas, sem responder às acusações, sem responder todo o maltrato, como um cordeiro mudo, ele foi para aquela cruz. Porque o silêncio de Cristo é a minha e a sua vitória. Mas ao terceiro dia, o Pai do alto gritou. E toda a terra ouviu, ele ressuscitou. Essa é a vitória que faz de mim e você a igreja. Essa compra é redenção. Redenção é Cristo comprou de volta a minha vida e a sua vida. Remissão é Ele não se lembra mais dos meus e dos seus pecados. E Ele me constitui reino e sacerdote. Eu volto a ocupar a posição original pela qual Adão foi criado. Adão não estabeleceu o reino de Deus e não viveu como sacerdote. Através de Cristo é levantado um novo reino, é levantada uma nova raça sacerdotal, onde eu e você fazemos parte desse reino. Isso é maravilhoso demais. Porém, antes de falar da igreja, eu quero falar, é imprescindível não falar do fundador da igreja. Normalmente, quando você chega em uma empresa, em uma grande empresa, você tem lá na galeria de destaque a foto de quem? Do fundador daquela empresa, daquele local. Nós não temos uma foto do Marciano e nem da Nilka aqui, sabe por quê? Porque essa igreja não foi fundada nem por mim e nem pela minha esposa. Ela tem um fundador. E o fundador dessa igreja se chama Cristo Jesus. Nas regiões celestiais tem uma foto grandíssima dele. Eis aqui a foto do fundador da igreja. Amém? Então nós precisamos compreender quem é Cristo. Mateus 16, 13 fala assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho
do homem. Jesus, ele tinha uma interrogação no coração dele, e propositalmente ele pergunta para os discípulos, usando a plateia, para poder atingir os discípulos, porque o que Jesus queria atingir era o coração dos discípulos. Ele queria saber quem era Jesus para os seus próprios discípulos. Essa pergunta intencional é dirigida aos discípulos para produzir um entendimento e também uma revelação plena de quem é Cristo Jesus. Eu e você precisamos ter um conhecimento, uma revelação plena de quem é Jesus. Quem é o Senhor que nós estamos aqui adorando. Tá certo? E eu quero falar que Cristo é o fundador da igreja. Mateus 16, 18 fala assim: também eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja que Cristo é o fundador dela. Se a igreja estiver plantada sobre a rocha, não tem vento, não tem tempestade, não tem leão, não tem fariseu, não tem Nero, não tem clero, não tem Ero, não tem ninguém que para a igreja. Porque ela não é constituída por homens. Apesar que Deus usa homens para edificar a sua própria igreja. Pedro, esse cara inconstante, com temperamento forte, que Jesus amou o tempo todo. E mais uma vez, Pedro fala assim: Jesus, você é o Messias. Você é quem nós estamos esperando. E você é quem está fundamentando a igreja. E porque Pedro teve essa revelação de quem é Cristo, teve o seu nome mudado e sua história transformada. Simão é aquele que ouve, um ouvinte. Simão, ele andava com Jesus escutando o Messias. Mas quando ele recebe revelação de quem é o Messias, Pedro fala assim: a partir de hoje você é Pedro. Você é uma pequena rocha que está fundamentada sobre a rocha maior. E se você estiver sobre essa rocha, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. É isso que Jesus estava falando para Pedro. João 1,3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo João, ele deixou muito claro que o verbo que se tornou o homem, ele é o mesmo que estava lá no princípio, criando todas as coisas. O verbo que se tornou homem agora está criando coisas novas entre nós. Ele é o verbo da vida. Ele é o autor da fé. Ele que constrói todas as coisas. Segundo lugar, Cristo é, depois de ser o fundador da igreja, Cristo é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O fundamento já está posto. Fala o fundamento. O fundamento da igreja já está posto. É Cristo Jesus. Não cabe outro. Não dá para colocar outro. O fundamento é o primeiro projeto a ser feito em uma construção. E ele determina o restante de toda a construção. O fundamento é investimento enterrado, onde normalmente não se vê e nem se conta.
e nem chama muito atenção. Mas quem projeta grande, cria um grande fundamento. Sabe que precisa ter um fundamento sólido. Por isso que não cabe outro fundamento, porque a igreja é grande, a igreja é poderosa, a igreja avança durante os séculos, e ela não para. Por isso só tem um fundamento que sustenta a igreja, que é o próprio Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo entende isso e fala assim, não dá. Não tem outro fundamento que sustenta, não tem outro fundamento que aguenta as intempéries da vida, se não for o próprio Cristo Jesus. No caso da igreja, Cristo é tanto o engenheiro, quem fundamenta a construção, como o arquiteto, quem edifica a construção, pois somente Ele consegue fundamentar, sustentar, edificar e dirigir a igreja de Jesus. Sexta-feira passada, eu e o Leb, nós fomos para Nova York e passamos um dia lá. Pensa num dia fantástico. Não que foi fantástico porque a Nilka não estivesse com a gente. Não estou falando isso, não. Iria ser melhor se ela estivesse com a gente. Ia ter um pouco mais de dor de cabeça, mas a gente iria resolver. Aí a gente estava parado num sinal, de frente para um prédio enorme de vidro. Aí, falando nisso, o Leb passou na prova do Estado há 2 semanas atrás. I love you, filho. Eu estou quase me aposentando. Vamos lá. E a gente está orando para que uma empresa seja abençoada ao contratar ele. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Aí a gente parou na frente de um prédio enorme, um arranha-céu. Eu falei, filho, um prédio de vidro. Eu falei, filho, assim, é difícil você falar, né? Mas qual que é a diferença de um fundamento de um prédio de vidro, de concreto ou de metal? Aí ele começou a explicar, né? O sinal abriu e fechou e a gente ficou parado no mesmo lugar. Mas o que eu quero falar é quem projetou aquela beleza que quando as pessoas param de frente do prédio e olham aquilo ali e falam assim, que prédio bem feito. É porque alguém também projetou um fundamento. Quando as pessoas vêm à igreja e falam assim, que igreja linda, que igreja bonita, que igreja abençoada, é porque ela está fundamentada na rocha. É isso que faz a igreja ser atraente. Tá certo? Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os apóstolos, eles não edificavam nada sem primeiro checar se o fundamento estava correto. Nenhum construtor sábio vai levantar um arranha-céu sem primeiro chamar o cidadão responsável pelo fundamento e falar, me prova que esse fundamento vai aguentar o meu investimento, senão eu não levanto nada. Então, o que garante a construção não é quem está construindo, mas é onde está sendo construindo. A obra que permanece e prevalece é aquela que o construtor parou para ter a certeza que iria ser construída sobre o fundamento correto. E a vida nos convida para construir o tempo todo. Agora, sem medo de ser feliz, eu quero dizer para você que você está construindo alguma coisa. Está ou não está? Sim! A questão não é se você está construindo, a questão é, pensa comigo, onde você está construindo? Ou se você vai começar a construir, onde é que você vai começar essa construção? Onde é que você vai gastar o teu investimento,
a tua energia e a tua vida. Onde é que você está gastando isso? Se não for sobre Cristo, não construa. Se você quiser começar um relacionamento, casamento, um negócio, you name it, tenha certeza que você está construindo sobre Cristo. O sábio construtor, além de projetar, sabe também observar com cuidado sobre qual fundamento está construindo. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que é? Você vê que a construção está no final do conceito. Muitas vezes nós colocamos a construção no começo, sem ouvir, sem praticar e sem make sure que está sobre o fundamento correto. O que acontece? Me frustro. Por que eu me frustro? Porque todo mundo que investe tempo, investe energia, quer ter resultado ou não quer. Você gasta teu tempo à toa? Não. Então, o que constrói a casa sobre a rocha, cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa também. É incrível, né? Porque aquela pessoa que fez todo esse homework, deveria estar isento disso daí, não deveria? Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que na vida vai ter intempéries. Hoje, para construir aqui na Flórida, você não constrói de qualquer jeito. Porque nós sabemos, nós oramos para que ele não venha. Né? Que o furacão não venha. Mas nós sabemos que é possível ele vir. Então, quem constrói aqui na Flórida, constrói com fundamento, sabendo que essa casa precisa resistir às intempéries que virão. O problema é que nós construímos sem esse entendimento. Sou filho de Deus, jamais vou passar por uma luta, jamais vou passar por uma intempérie, jamais vou passar por uma dificuldade. Filho, filha, pelo amor de Deus, não construa desse jeito, você vai se frustrar. O meu Senhor e o teu Senhor, Ele já falou que neste mundo nós iremos passar por dificuldades. Mas porque a casa está fundamentada sobre Cristo, dificuldade vem, dificuldade vai, e a casa permanece. E aqui Cristo está terminando o Sermão do Monte, capítulo 7. E ele cria uma linha divisória entre o fundamento que é Cristo e todos os outros fundamentos. Quem constrói sem observar o fundamento, tende a se frustrar. O homem prudente constrói toda a sua vida sobre a rocha que é Jesus, independente das mudanças culturais ou religiosas. Hoje, nesse país, nós estamos vivendo uma mudança cultural. Quem está sobre a rocha não se move por esse vento. Esse vento vem e esse vento vai. Mas aqueles que estão plantados sobre a rocha prevalecerão. Cristo é o centro da igreja. A Terra ela tem dois movimentos, de rotação e de translação. O de rotação promove dia e noite, e demora 24 horas. O outro, de translação, são 365 dias e algumas horas. Esse promove as estações do ano e determina mas a Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Presta atenção. Quando Deus criou o jardim, Ele colocou, o que Ele colocou no centro? Uma árvore.
Lá no Egito, quando o povo estava saindo do Egito, Deus estabelece a Páscoa, o livramento que Deus iria trazer sobre aquele povo. E Deus dá uma ordem para o povo: matem o cordeiro. Coloque o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. E a família tem que colocar o cordeiro onde? Aonde? O cordeiro tem que estar no centro. Você entende isso, não? O cordeiro tem que estar no centro. Se nós quisermos viver igreja vencedora, se nós quisermos viver a igreja que Cristo projetou, o cordeiro tem que estar no centro da igreja. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Efésios 1:9. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir nele todas as coisas é expressar o mistério máximo da vontade de Deus. Todas as coisas encontram existência, propósito, significado em Cristo. Cristo é o ponto culminante, ou centro em torno de quem todas as coisas têm a sua existência e sentido. Por que a humanidade hoje vive uma crise existencial? Por causa do humanismo, o homem está no centro. E por causa disso vive uma crise sem entender quem é. Você quer viver uma vida com sentido, você quer viver uma vida com propósito, você quer viver uma vida onde aquilo que você fizer vai ser bom? Coloque propósito. E para colocar propósito, você precisa deixar Cristo governar a tua vida. Coloque Ele no centro das tuas decisões. Não deixe mais as tuas emoções dirigir o que você vai fazer. Não deixe mais os teus sentimentos tomar as decisões que às vezes são caras. Fala, Deus, o meu sentimento... Não. Às vezes, o que eu queria falar é, você precisa falar, às vezes eu quero cortar a cabeça dessa pessoa, Deus. Mas isso não pode, é homicídio da cadeia. Então, não deixa meu sentimento tomar essa decisão. Me ajuda a agir de acordo com a tua vontade. Entendemos que Cristo é o alicerce, é o fundamento, é o fundador e é o centro da igreja. Então, essa ministração, ela tem um propósito. Colocar Cristo no centro de toda a atenção. João entendeu e falou assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós adoramos o nome do Senhor aqui por causa de um propósito. Para colocar Cristo como centro da nossa adoração. Eu não gosto desse louvor, ou eu gosto desse louvor com todo amor e carinho. Você não tem que gostar do louvor, você tem que adorar aquele que é digno de ser adorado. Ele precisa olhar para você e falar o que nós cantamos aqui. Encontrei em você um Davi, alguém que me adora em espírito e em verdade. Então eu creio que hoje foi a última vez que o Denis falou, abra sua boca e adore o Senhor, em nome de Jesus. Porque quando você entende que Ele precisa ser adorado, Ele tem que ser entronizado, Ele tem que ser levantado, Ele tem que ser colocado no lugar de glória, e como filho de Deus que você é, você não vai esperar o comando de um homem para adorar aquele que está sentado no trono. Então, colocar Cristo no centro é isso, eu vou casar, glória a Deus. Os pombinhos querem casar. Eles querem casar. E é uma agonia.
agonia, meu Deus. É uma agonia boa. Mas coloque no centro desse casamento aquele que sustenta, aquele que criou a família, aquele que é poderoso para poder fazer o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, e aquele que é capaz, isso é poderoso demais, aquele que é capaz de fazer a esposa se submeter ao marido, mas isso é muito forte. É ou não é? Quem é casado entende o que eu estou falando. Mas tem graça para isso. E agora eu quero, de maneira prática, aplicar essa palavra. A igreja é eclésia. No dicionário Strong significa os chamados para fora. É uma definição para assembleia, reunião, ajuntamento de um grupo em um só corpo. Então a igreja é a família de Cristo. Efésios 2,19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Igreja não é somente um local que você frequenta. Igreja é uma família que você faz parte. Você tem essa frase aí, filho? Está no primeiro ponto da aplicação prática. Igreja não é somente um local que você frequenta. Está no boletim, eu imagino. Sim. Coloque aqui, projeta ela aqui, por favor. Nós vamos guardar esse negócio no coração e nunca mais a gente vai esquecer, em nome de Jesus. Projeta aqui, filho. Não? Então vamos ler. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3. Igreja não é. De novo, vai lá, por favor. Igreja não é somente um local que você frequenta. Igreja é uma família que você faz parte. Isso muda a conduta ou não muda? Totalmente. Quando Cristo pensou em igreja, ele não pensou em frequentadores. Ele pensou em família. Igreja é família. Literalmente é família. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso daí, ele estava determinando a igreja da mesma maneira que a família é determinada. Um pacto de sangue. Essa família terrena nossa, ela vai ser substituída por uma outra grande família, que é a família de Deus. Onde lá todos nós somos irmãos do mesmo Senhor. Então, quando eu penso em igreja, eu preciso ter esse entendimento. Eu sou parte daquele povo, eu sou uma família com aquele povo. E na família tem privilégios, tem direitos, tem deveres, tem bênçãos compartilhadas, tem ou não tem? Na família nós nos alegramos juntos, e na família nós choramos também juntos. Essa semana um irmão me mandou uma mensagem falando que recebeu uma resposta com relação à parte migratória. O que eu vou fazer? Eu vou me alegrar, cara, porque é o meu irmão que recebeu uma resposta. Mas eu também estou na fila e não recebi a minha. Aí é provação nesse momento. Se alegre com aqueles que receberam, que aqueles que receberam vão se alegrar quando você receber. É família, é família. Eu preciso entender isso. Nós compartilhamos. Na família se dá para compartilhar tudo, não dá? As alegrias, as frustrações, as tristezas. Quando alguém está triste na família, normalmente a família toma aquela dor e ministra para que aquela pessoa possa sair daquele lugar. Então, para vencermos, Cristo já venceu, mas para a igreja entender isso daí, para nós vivermos plenamente, nós precisamos ter o sentido de família. Cada um aqui tem uma necessidade, cada um aqui tem uma necessidade.
E família se envolve para poder resolver necessidade dos outros. Se nós fizermos este lugar só um lugar para frequentar, faz sentido a gente estar aqui? Eu quero dizer para vocês, que provavelmente vocês já sabem, tem prédios maiores que esse, tem pregadores melhores do que esse, tem louvor, com todo respeito, meninos, melhor do que esses. Tem. Eu sei que tem. Mas o que nós vamos fazer como igreja, é isso que nós precisamos pensar. Se é um lugar para frequentar, tem muita coisa boa por aí. Mas é para se tornar família, é uma outra proposta totalmente diferente. Aí eu preciso relacionar. Eu preciso estar próximo. Eu preciso saber qual é a dor, qual é a necessidade. Como é que eu posso ser útil ao meu irmão? Quando Cristo, por isso que nós temos que pensar conceito igreja. E ressignificar aquilo que for necessário. Quando Cristo pensou a igreja, Ele estabeleceu família. João 20:17, Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Segundo lugar, igreja é expressão do amor de Jesus. João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento. O que é um mandamento? Uma ordem. Que vocês amem uns aos outros. Até aqui está tudo bem, não está? Agora olha o padrão. Qual que é o padrão? Assim como eu os amei. Aí sobe o nível, não sobe? Porque não é com o meu amor que eu amo Eli. Porque o meu amor é uma moeda de troca. Quando Eli me faz bem, eu ando bem com Eli. Mas quando ele pisa no meu calo, quando ele fala o que eu não quero ouvir, eu substituo o meu amor que eu tinha pelo Eli para poder amar qualquer outro vivente. Jesus não fez isso. Quando ele me amou e quando ele te amou até o fim. É um amor incondicional. É um amor que tudo sofre, que tudo espera, que é um amor que está baseado, consolidado, alicerçado na essência de Deus. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto o quê? Na prática do amor, todos conhecerão que vocês serão meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros. Amar é a base da nova aliança. O amor deve ser a marca distintiva de todos os discípulos de Jesus. Assim como você usa a camisa do teu time orgulhosamente, coloque um distintivo bem grande no teu peito. Eu quero aprender a amar a todos de maneira incondicional. O amor é a língua universal que todos entendem, até um cachorrinho, quando ele é amado, ele balança o rabinho. Quando você ama, você não precisa pregar, porque o amor é a mensagem que alcança todos os corações. E quando Deus pensou a igreja, Ele pensou um povo que se ame de maneira incondicional. E eu não estou bravo, eu estou contente. Eu só estou alegre e quero que essa verdade entre no teu coração, como tem entrado no meu coração. E eu tenho aprendido. Assim que eu coloquei no coração de pregar sobre esse assunto, Jesus falou para mim assim: você precisa ressignificar o entendimento que você tem de igreja. Are you ready for that? Me ensina, Jesus. Eu quero aprender. Eu quero aprender o que está no teu coração.
O amor não pode ser uma moeda de troca. O amor é uma característica de quem nasceu de novo. É uma nova natureza. Você tem uma nova natureza que é a natureza de Cristo. Se a essência de Deus é amor, quando Deus gera um filho, qual que é a essência desse filho? Amor. Você é a expressão de amor aqui na terra. Cristo revelou o amor do Pai, enquanto a igreja revela o amor de Cristo. Sabe como as pessoas vão conhecer a Cristo? Sabe como as pessoas vão saber que Cristo ele é vivo e ele é real? Através da sua vida, através do seu estilo de vida, através de como você vive, através de como você fala, através de como você se comporta, através de como você anda no teu dia a dia. É através de você que a glória vai ser revelada. É através de você que o amor de Deus vai alcançar aquela pessoa quebrantada, aquela pessoa quebrada, que você falar, o amor de Deus restaura. Pedro, quando ele estava na maior crise dele, tentando e querendo de desistir de tudo, você já pensou em desistir de tudo? E você fala, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. You know what I'm talking about? E é incrível. Parece que um abismo chama outro abismo. E o experiente pescador Pedro pegou o que naquela noite? Nothing. E pela manhã, quem estava esperando Pedro? E a palavra fala que Jesus já estava esperando Pedro com o peixinho na brasa. Então ele não precisou do peixe do milagre. Ele mesmo promove o milagre. O que eu quero falar é que o amor de Deus restaura. Aquele homem que negou a Jesus 3 vezes. Jesus olha para ele e fala, Pedro, é o seguinte, Pedro. Tem uma grande obra para você fazer, Pedro. Eu já comecei a trabalhar com a sua vida. Porém, você não entendeu uma coisa, Pedro. Se nós não estabelecermos um relacionamento de amor, você não vai aguentar a pressão. Por que os apóstolos sofreram o que sofreram e mesmo assim estavam firmados? Porque eles não faziam por pessoas, para as pessoas, se bem que atingia elas. Elas faziam porque tinham um pacto de amor. A obra toda que Jesus fez foi porque ele tinha um pacto de amor com o Pai. Porque antes da cruz ele falou, Pai, é muito sofrimento. Se possível, tira esse cálice. Mas por causa do pacto de amor que eu tenho. E esse pacto de amor vai restaurar gerações. Vai salvar gerações. Eu creio que o Pai fala assim, filho, está doendo agora, mas esse pacto de amor vai salvar a humanidade. Você topa em seguir em frente? E por causa do pacto de amor, o Filho se entregou até o fim. O amor de Deus restaura a minha vida. É desse ponto que o Evangelho passa a fazer sentido na minha vida. A igreja é atraente quando levanta Cristo e coloca no centro da igreja. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, o que vai acontecer? Atrairei todos a mim. Nós queremos uma estratégia para fazer a igreja crescer, para alcançar as pessoas, e eu não vejo problema nenhum com isso. Mas uma estratégia que não levanta Cristo não vai prevalecer. As pessoas precisam chegar nesse lugar e ver Cristo exaltado. Ele ocupando o lugar que ele deve ocupar.
João 1:25. E perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O que João respondeu? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Por que a igreja de João Batista era atraente? Um cara que se vestia mal, tinha uma igreja longe, tinha que pegar pelo menos uns 3 ônibus para chegar na igreja de João Batista. No deserto, não vou cultuar aqui em casa mesmo, Deus vai receber. Por que a igreja de João Batista era atraente? Porque na igreja de João Batista tinha alguém exaltado naquela igreja. E a pessoa que estava exaltada naquela igreja era e deve ser Jesus Cristo de Nazaré. Isso atrai as pessoas. João estava preparando o caminho para o Senhor. A igreja de João atraía as pessoas até o deserto porque a pregação levantava Cristo, sendo o único digno de ser adorado. Assim aconteceu com os apóstolos no Pentecostes. As pessoas eram atraídas até a igreja primitiva, porque naquela igreja primitiva tinha cheiro de Jesus. Tinha perfume da rosa de Saron. Ele estava presente nas reuniões, ele estava presente nos relacionamentos, ele estava presente nos cultos de orações, ele estava presente. Atos 4:10. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado na presença de vocês. É esse Jesus, a pedra que vocês, os construtores de Israel, não se alinharam à pedra de esquina. Os que se alinharam à pedra de esquina, quem foi? Foram os apóstolos, que viram a pedra de esquina e entenderam que nenhuma construção dá certo sem um alinhamento com essa pedra de esquina. É tempo de nós nos alinharmos à palavra de Deus. É tempo de nós nos alinharmos à vontade de Deus. É tempo da igreja fazer aquilo que Jesus pediu para fazer. Mas ele veio para ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Conclusão: a igreja é a porta aberta do céu aqui na terra. A igreja sempre foi, desde o Velho Testamento, a igreja sempre foi anunciada. Mas em Cristo, ela foi estabelecida. No Pentecostes, é onde ela é inaugurada. E as almas começaram a fazer parte do corpo de Cristo. E quando você lê Atos capítulo 2, essas pessoas que chegavam e começavam a fazer parte da igreja, e que tinham os seus jeitos e os seus trejeitos e a sua maneira de viver, eles mudavam o comportamento e passavam a viver como a igreja vivia. O problema é que se a igreja não tem influência, se a igreja não tem presença de Deus, se a igreja não tem cheiro da rosa de Saron, as pessoas entram e saem da igreja e não muda nada. Mas quando tem um corpo alicerçado sobre a rocha, onde Cristo Jesus, Ele estabelece e faz nova todas as coisas, eu passo a fazer parte da igreja e a minha vida nunca mais é a mesma coisa. A igreja é a porta aberta do céu na terra. Jesus voltará para buscar a sua noiva.
pois é através dela que é manifestada a vontade de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, onde todos que fazem parte desse corpo se tornam pedras vivas em nação santa. 1 Pedro 2,5. Por favor, pode vir para cá, quem for me ajudar na ministração. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. Por isso, esta está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. É a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Verso 9, leia comigo, 1, 2, 3. Vocês... Vocês, a igreja, é chamada uma pedra viva. Você é um sacerdote de Deus, onde você não precisa de um intermediário mais para ter acesso à presença de Deus. O caminho foi aberto. E por eu ser um filho, e por eu ser uma filha, o Pai está no trono da graça, dizendo: come, come son, come next to me, come daughter, come, I'm waiting for you, come next to me. A graça restaura o ser humano. E a graça que restaura o ser humano é dada à igreja para proclamar essa verdade. Você é um templo, uma casa de sacrifício santo, agradável ao teu Deus. Você não precisa de um pregador para crescer. Você não precisa do ministério de louvor para adorar. Tudo que você precisa, Jesus já nos deu. Você tem a palavra, você tem o Espírito e você tem o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Essa é a proposta que nós queremos falar nesses dias. Deixa Deus nos ensinar pelo seu coração o que é ser uma igreja, essa noiva ataviada que Ele voltará para buscar. Quero orar por mim, quero orar por você. Incline sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que estabelece propósitos em cada coração. Muito obrigado por nos permitir fazer parte da Tua igreja. Muito obrigado por nos redimir, muito obrigado por nos justificar. Muito obrigado por nos fazer uma nação santa. Muito obrigado por nos dar o privilégio de anunciar as Tuas verdades. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte da família de Deus.
Eu quero abençoar a tua igreja, Senhor. E quero pedir que o Senhor venha sobre nós de uma maneira grandiosa e poderosa, nos fazendo entender claramente o que está no teu coração. Abençoe a todos que estão aqui. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui e estão nos escutando. Que essa igreja ela possa se espalhar sobre a terra, entrando nas casas, entrando no coração de cada um. Que cada um, Senhor, possa viver a igreja na sua plenitude. Nos dê graça para isso. E nós queremos viver isso dessa maneira, nessa intensidade. No nome de Jesus. É que eu oro e te peço o teu favor. Continua falando conosco nesses dias. Aquilo que eu, como homem limitado, não consegui passar. Fale o Espírito diretamente a cada coração. No nome de Jesus. É que eu oro, te agradeço e te louvo. E o povo de Deus diz...